Seguindo então, vamos lá, vamos fazer o seguinte, aqui dentro do nosso controller que foi criado, nós temos aqui uma classe, vamos criar um construtor, né, dá um setor, pressiona 2 vezes o tab, e o construtor aqui, que é o método de inicialização dela, já está criado. Vamos aqui criar uma propriedade para ela, que vai ser do tipo application, dbContext, ok? E essa nossa propriedade, vamos importar o dbContext que nós temos aqui dentro do model. Beleza. Ele pode se chamar context, beleza. E aqui dá um Ctrl ponto ou Ctrl barra de espaço, né? Ele vai mostrar essa informação aqui. Clica aqui, ó, em criar uma propriedade do tipo read-only, através desse contexto. Então ele cria aqui esse private antes e instancia ela. Então ele sabe que toda vez que esse controle for chamado, ele já está inicializando o meu contexto, que é o meu objeto da classe application dbContext. E aí eu posso utilizar ela em todo o meu controle. Vamos lá, vamos criar um primeiro método aqui, que vai ser um método público também, né? Vamos criar ele do tipo enumerable, que é o ideal para você utilizar para trazer informações, enumerar informações aqui, né, de uma classe. Essa classe que nós vamos fazer isso vai ser a classe de categoria, e esse método que nós vamos estar utilizando é o get, para receber as informações. Então, quando ele acionar e eu der um método get, eu der um get aqui no meu controller, o que eu quero que ele faça é que ele retorne para mim, do meu contexto, todos os dados que eu tenho lá dentro do meu objeto ou da tabela categoria. Então aqui eu posso utilizar o toList porque categorias é uma tabela e ela aceita esse método. Então quando eu chamar o método get, eu vou então retornar esses dados. E esse método ele vai ser chamado via API. Então aqui nós vamos ter que ter aquela marcação para ele que ele é do tipo HTTP GET. Se fosse para envio de dados seria put, se fosse para edição seria put, se fosse para deleção seria delete. Então tudo isso eu vou estar detalhando aqui, né, passo a passo com vocês. Beleza. Tendo feito isso, eu não quero mais que ele inicie buscando o controle values. Eu quero que ele inicie buscando esse controle de categorias. Onde eu defino isso? Onde estava definido que ele iniciaria mostrando o controller values? Botão direito aqui no projeto, propriedades. Acessando as propriedades do seu projeto, você vai ter aqui uma guia chamada debug, uma opção chamada debug. Se estiver traduzido, vai estar escrito depurar. E ele me fala que o navegador vai ser iniciado em app values. Vamos mudar isso aqui, vai ser app categoria. Beleza. Tendo feito isso, então troca values por categoria, cuidado para não apagar a barra ali, senão vai dar erro na certa, né? E tendo feito isso, então vamos fechar essa nossa app introdução aqui e vamos mandar ele rodar aqui novamente, né, o nosso navegador para que ele possa carregar. Ele vai dar um problema, e eu estou deixando ele justamente dar esse problema, porque na nossa classe de contexto nós não temos um construtor. E se você não tiver um construtor, quando ela entrar aqui para tentar verificar os objetos, e por que ele vai verificar? Porque nós acabamos de pedir isso dentro do nosso controller de categoria. Então a primeira coisa que ele faz é instanciar as configurações do meu contexto. Então ele vai até dar um erro aqui, ó, foi um erro de exceção sem tratamento do usuário. Aqui ele não colocou nada porque ele não chegou nem a inicializar, né, essa minha classe. Ele deu um erro aqui de exceção dentro dessas configurações minha da startup. Então isso aqui eu vou ter que verificar por que ele está dando essa informação aqui, né? Provavelmente é por isso mesmo, porque meu dbContext ele não está instanciado, né? Não tem construtor. Então quando eu tento chamar a classe, ele vai dar problema, justamente porque ele não tem um método construtor. Vou parar aqui, vamos criar um método construtor para que ele possa então receber essas informações. Dá um setor, toda vez que você tiver que fazer um construtor, né, utiliza aqui o setor. Aqui então vamos criar primeiro um objeto que vai ser do tipo dbContext options, justamente para nós podermos passar essas opções aqui no construtor. Ele vai estar recebendo informações da classe application dbContext e o nome dele vai ser options mesmo. Se você verificar no arquivo que é criado de forma automatizada, que eu não fiz justamente para poder fazer manualmente explicando essas APIs, mas quando você seleciona, por exemplo, para ele usar autenticação, isso eu mostrei nos outros cursos, ele cria o dbContext pronto. E aí você vai ver que ele vai criar uma classe aqui com um objeto chamado options, e esse objeto ele vai receber aqui 2 pontos, uma base e passar, né, as opções que foram definida aqui para ele. Então é justamente isso aqui que ele faz, ó. É essa estrutura, né, que recebe o nosso dbContext. Eu tenho que ter um método construtor dessa forma para utilizar esses CEFs aqui, para que ele consiga
aceitar, né, essa informação que foi passada aqui para ele. Vou aqui mandar justamente ele iniciar, por quê? Porque quando eu chamo o meu DBContext, aqui eu estou chamando a classe e estou passando um parâmetro, que é justamente qual banco de dados local ela vai criar, né? E lá eu não tinha nada, nenhum método construtor que recebesse essa informação, então por isso ele estourou e deu problema. Agora aqui então ele vai conseguir rodar, ó, só que ele não vai retornar nada, porque eu não tenho nenhum dado ainda de retorno das categorias.